A primeira mensagem é do Titã. Boa noite, Nicola. Saudações vascaínas. Cara, eu me impressiono porque cada dia surge no mínimo um nome novo no Vasco. A especulação da quarta-feira diz respeito a Samir, zagueiro revelado. Eu até achei que ele fosse revelado no Flamengo, porque ele surge da base do Flamengo. Mas o Samir, vocês lembram dele, né? Zagueiro de 30 anos de idade. O Samir hoje pertence ao Tigres e esteve emprestado por um outro clube mexicano menor, o Mazatlán. Mas o Samir surge na base do Flu, passa por um outro clube menor no Rio e vai para o Flamengo. E aí no Flamengo ele explode quando é vendido para a Itália, fica na Itália um tempo e depois vai jogar no México. Está no México há um baita tempo e está fora do Brasil há mais de 10 temporadas. O Samir é a nova especulação do Vasco da Gama, entre várias outras possíveis negociações. A impressão que se dá é de que ou o Vasco descobriu uma mina de ouro, ou tem muita gente chutando. Confesso que o Vasco hoje tem respondido muito pouco sobre reforços. Então, qualquer nome que surja acaba vingando e prosperando, e por aí tá, é assim que tem rolado, tá? Thiago Mendes, mais um aposentado querendo uma boquinha. Pois é, Rafa, achei uma maluquice essa história de Thiago Mendes para ganhar R$1 milhão por mês no Vasco. O Vasco, vamos lá, o Vasco negocia desde o ano passado a renovação do contrato do Léo Jardim, que se não for o melhor goleiro em atividade no Brasil hoje, está entre os 3 melhores. O cara é muito bom. O Léo Jardim é espetacular. Depois de 5 propostas, a melhor oferta que o Vasco fez para ele foi de R$800 mil, tá? Qual é a lógica de você pagar ao Thiago Mendes, que é um volante, mais de R$1 milhão? Eu não acredito nessa história, não tem como essa história ser verdadeira. Herbert Schwarzen. Nicola, o Vasco entrou em contato com o Arthur, ex-Grêmio. Essa é uma outra informação, ou essa é uma outra negociação que me parece das mais complexas. Quer ver uma coisa? O Arthur, contratado pela Juve, do Barcelona, salário Juventus. O cara tem um salário astronômico, era na casa dos... Quer ver, ó? Desembolsou 80 milhões de euros, esse foi um dos piores negócios. E o cara ganha na casa dos 4 milhões de reais por mês. Pessoal, se o Vasco abriu mão do Payet por causa da grana, se o Vasco não conseguiu renovar com o Léo Jardim, porque o Léo pede acima de 1 milhão, como é que o Vasco vai contratar um atleta que ganha 4 milhões de reais por mês? Eu confesso que eu perdi o momento em que o Vasco admitia uma enorme dificuldade financeira com esse tipo de especulação, ou, por exemplo, do Thiago Mendes. Enfim. Boa noite, Nicola. Sobre o Vasco da Gama, algo novo. Surgiu o nome de Andrés Gomes, do Rennes. Thiago Mendes vem. Eu não acredito no Thiago, até mandei mensagem para o CEO do clube, ele visualizou, mas não respondeu, tá? O nome que eu sei, alguns nomes que eu sei que interessam. O do Ronald, que pertence ao Swansea, do Biel, que pertence ao Sporting, e do Pirani, que está no DC United. Esse eu tenho certeza que são jogadores que interessam, até porque conversei com representantes desses 3 jogadores e os 3 citaram que o Vasco é um dos interessados, tá? Vamos juntos falar da nossa paixão. E olha, antes de colocar aqui um trecho super importante que gerou uma baita repercussão, acabou o podcast, o Fanático Cast, já estava nas páginas de Vasco, está no Net Vasco, Super Vasco, os canais repercutindo, os sérios dão crédito, os vagabundos nem falam. Ah, falou num canal, mas mau caráter tem em tudo que é lugar. Deixa pra lá. Bom, de imediato, se você não assistiu, eu vou deixar aqui na íntegra, no final do vídeo você vai clicar, tem lá o Fanático Cast ontem, que foi especial, edição 41, né, 41º episódio, primeiro desse ano, tava com saudade pro nosso estúdio, e lá estive no Grupo RM Negócio, agradecer a todos pela recepção carinhosa, como sempre, e recebemos o vice-presidente jurídico, Felipe Carregal. Diversos assuntos foram abordados, mas esse, investidor. Tem um investidor que está mais à frente. Não fui eu que contei essa história. Felipe Carregal. Se liga, vai até o final porque vale muito a pena. E depois assiste na íntegra o papo, porque tem recuperação judicial, política do Vasco, SAF, venda e Jorge Salgado, Lúcio Barbosa. Tem muito assunto para você nesse nosso Fanático Cast. Um grande abraço, vai até o final. E até mais tarde. Em relação ainda à recuperação judicial, que você falou assim, olha, ninguém pena, ninguém acorda, vamos fazer uma recuperação judicial hoje. Não, foi uma última instância, eles tentaram vários momentos. Mas eu, por exemplo, tenho a visão, e conversando com algumas pessoas de dentro do Vasco e com os torcedores, que
há quem pense que um clube bem gerido como o Vasco não precisa ser revendido. Né? Uma boa gestão, aí você pega o modelo do Palmeiras, do Flamengo e mostra isso. Aí outros falam assim, não, revenda já. Tem muita gente aqui, revenda já, revenda, isso aqui e tal. Daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto, mas queria entender de vocês, né? Você da diretoria ali representando e conversando com todos. Qual é o interesse hoje do Vasco? É buscar um novo investidor ou falar assim, cara, dá pra gente com uma boa gestão tocar o clube? Fábio, ou a empresa, no caso, né? O Pedrinho sempre disse, o Vasco está buscando um investidor, desde sempre. Isso não mudou. Então, assim, o Vasco está buscando um investidor. Contratamos a G5, que é uma das maiores empresas do Brasil especializadas em fusão, aquisição, para fazer isso. Então, assim, nós estamos fazendo isso. Agora, eu acho que eu vou entrar nesse ponto de revenda já. Eu entendo o torcedor, a ansiedade do torcedor, porque ele olha para fora e vê modelos vamos falar, olham para o Botafogo, a verdade é essa. Sim, o comparativo do investidor é o Botafogo. É isso, hoje é o Botafogo. Que está ganhando, né? Que está ganhando. Sim. Eu te falei, esportivamente brilhante. Internamente eu realmente não sei. Sim. Tomara que esteja. Então eu entendo a ansiedade do torcedor. Agora, existe um movimento político, isso tem que ser dito, que está fomentando esse vende logo, vende logo, vende logo. Que são as mesmas pessoas que participaram lá do processo de venda para a 777. São as mesmas pessoas que sempre defenderam a 777. E que agora estão com esse discurso político para criar um caos, tentar destabilizar. Revenda já, revenda já. Nós não vamos cometer o erro da gestão passada. Não vamos. Estamos buscando investidor, mas na nossa cabeça o processo de busca e como o investidor foi encontrado pela gestão passada, para a gente não funciona. E na prática nós vimos que não funciona. Porque o torcedor diz assim, o Pedrinho tem que levantar a bunda da cadeira e viajar e buscar um investidor. Eu entendo que não. Você não pode ofertar o seu produto. Alguém oferecer, como no caso da G5, buscar um investidor, é do jogo. Agora o VAR chega, tô vendendo, quem quer comprar? Eu vou anunciar no jornal, você até desvaloriza o seu produto. Exatamente, é isso que eu penso também. Exatamente. E hoje, até hoje, nós estamos falando dia 26 de junho de 2025. Já chegou alguma proposta oficial ao Vasco? Proposta oficial, não. Nenhuma. Concreta, com valores, não. Então nenhuma que o Pedrinho falou assim, não, mas tem investidor mais avançado no momento, tem. Tudo bem, mas estou dizendo, alguém chegou e falou assim, vamos sentar que eu vou falar em números. Ninguém sentou e falou em números ainda? Não, ainda não. Ainda não, mas tem investidor avançado. Tá. Lá atrás, e vazou o nome, acabou o filho também aparecendo muito, do Evangelos Marinax, o Grego quer comprar e tal. E conversando com pessoas que até estavam dentro dessa operação, me parece ter esfriado ele. E a torcida criou um frenesi, porque ele também tem o Nottingham Forest, tem o Rio Ave, tem o Olympiacos, enfim. O Evangelos segue ou nunca mais deu satisfação? Não, esfriou. Até, assim, esse mesmo grupo também fomentou, vende pro Grego. Sem ninguém saber exatamente que era o Grego. E quanto o Grego vai oferecer também? Fomentaram isso sem saber exatamente, nem a gente sabia exatamente o que ele queria. E aí depois se percebeu ali que ele já vinha negociando com São Paulo, antes de manifestar interesse em negociar com o Vasco. Ele já estava com uma negociação muito avançada com São Paulo, aí começou a negociar com a gente, e aí em determinado momento talvez a gente tenha percebido ali que ele estava de alguma forma jogando com a gente para pressionar o São Paulo. Então assim, fazia parte ali de uma estratégia dele. Tá no direito dele. É do jogo. É do jogo. Só que a gente que tá dentro, a gente tem um pouco mais de informação e eu não posso ficar divulgando isso, entendeu? Enquanto lá fora vende pro Grego, sem saber exatamente quem o que ele ia fazer, enfim. Eu vou repetir, não vamos pegar o primeiro investidor que passar na rua. Não vamos fazer isso. Agora, você disse que há negociações, há conversas adiantadas. Há conversas adiantadas. Quando você fala em conversas adiantadas, já houve encontro ou não? Já. Já houve encontro? Já. Alguns. Alguns? Mas já se falou em números também? Fábio, assim, falar em número é muito subjetivo. Se discute números, sim, mas que você perguntou, veio alguma proposta assim, agora está aqui oficialmente, essa é a minha proposta financeira. Isso não, mas número de forma subjetiva se fala. Hipoteticamente, você já tem uma noção do valor, do valuation hoje do Vasco. Sim. Que é um valuation diferente da empresa, né?
Na minha opinião, é. Porque hoje você tem ativos que você não tinha quando constituiu a empresa. Na verdade, hoje eu tenho uma situação que a RJ nos proporciona de uma estabilidade em relação à dívida, de previsibilidade. Isso, para mim, aumenta o valor do clube. Né? Perfeito. Não tem as dívidas, que até o Jorge Salgado, numa entrevista para mim, disse que seriam as dívidas ocultas, né, que estariam na casa de 200 milhões de reais. Que falou, a polêmica da dívida oculta que eu acho que eu expliquei. Que ele concedeu para mim, que ele usou esse termo. Hoje você tem essa previsibilidade que você não tem essa dívida oculta. Até porque a gente pegou essa dívida que, na nossa opinião, foi tirada do balanço de forma errada. Hoje ela voltou para o balanço, que é o que tem que ser feito, e ela está lá contabilizada. Então hoje, se o investidor quer comprar o Vasco, vai apresentar todas as dívidas, o plano da recuperação judicial uma vez aprovado. Não, em relação à dívida, hoje está totalmente descoberto. Assim, estou falando transparente, você tem tudo. A gente, para entrar em RJ, teve que levantar tudo. E eu já falei isso. Tinha gente no RCE que já tinha recebido. Tinha gente que nem sabia que era credor do Vasco, então, assim, uma zona. Hoje não. Hoje a gente sabe linha por linha. É isso aí, então, galera vascaína, ficamos por aqui com o giro de notícias do Vascão da Gama. Eu espero que você tenha gostado, e se gostou, deixa aquele like aí para poder fortalecer o nosso canal e nosso vídeo. Deixa um comentário também de apoio, se puder, e ativa também o sininho de notificações para você ser notificado de tudo que acontece no Vascão da Gama, sendo o primeiro informado aqui no canal Eterno Vasco Oficial. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo com mais notícias do Vascão.